Expedição Band Fiol. Oferecimento Ero Brasil. IBAMIN. Construindo uma brilhante história de desenvolvimento para o Brasil. Olá, a Expedição Band Fiol, depois de passar por 40 municípios, acompanhando os impactos da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a Fiol, chegou finalmente ao Porto Sul, em Ilhéus. Juntos, o Porto Sul e a Fiol representam o maior corredor logístico, ou seja, de escoamento para a mineração, o agronegócio e a agricultura familiar em toda a Bahia, viabilizando a economia e dando um salto na qualidade do desenvolvimento regional e nacional, além, é claro, de gerar riquezas, distribuir rendas e elevar a qualidade de vida da população. Um porto é um prenúncio da capacidade logística e energética de um estado. E eu falo aqui direto da ponte sobre o Rio Almada, que está ao meu fundo, que é um pilar importante da construção aqui do Porto Sul, porque conecta a rodovia BA-001 à futura área industrial do porto. E para acompanhar isso de perto, eu vou falar com executivos, representantes da BAMIN, que é a empresa responsável por toda essa grande obra. Vale a pena você que está aí do outro lado acompanhar conosco esse grande projeto, essa obra de grande magnitude. É a Band nos trilhos do desenvolvimento e do progresso. Vem com a gente, vem com a Band. Olá, como vocês podem ver, estamos com uma vista belíssima e chegamos aqui ao mirante do Porto Sul, da BAMIN, em Ilhéus, e ao meu lado está o senhor Alberto Vieira, que é diretor de projeto e implantação da BAMIN. Eu quero começar esse bate-papo perguntando qual a importância que essas obras de grande magnitude, realizadas pela BAMIN, como o trecho 1 da Fiol, que sai de Caetité até aqui Ilhéus, e o próprio Porto Sul, tem para a economia baiana e também para a economia nacional. Bom, Verônica, nós estamos implantando as obras do Porto Sul. O Porto Sul foi iniciado em junho de 2021 e hoje nós estamos fazendo as obras necessárias dos acessos viários. Os acessos viários vão permitir a implantação de todo o complexo do porto com a mínima interferência na cidade de Ilhéus e nas cidades que circundam o porto. Hoje nós estamos fazendo os acessos internos, concluímos a ponte do Rio Almada no ano passado, há 30 dias atrás concluímos o viaduto sobre a BA-648, estamos iniciando as atividades de terraplanagem onshore no ano de 2023. Todo esse complexo portuário que vocês podem ver aqui vai se conectar à Fiol e também à região de Caetité, e nós vamos colocar a Bahia como o terceiro maior produtor de minério de ferro do Brasil. Todo esse complexo ferroviário e também portuário vai permitir o manuseio não só de minério de ferro, mas também de grãos e fertilizantes, permitindo a importação de fertilizantes para a região de Barreiras e a exportação de grãos vindo da região de Barreiras através da Fiol 2 e também da Fiol 2 chegando ao Porto Sul. Maravilha, é importante ressaltar que por onde a Fiol passa, vocês que nos acompanharam, né, durante esses 40 municípios, durante todo esse tempo, a Fiol impacta positivamente em cada comunidade. É a geração de mais emprego, a distribuição mais de renda, não é verdade? Isso mesmo, Verônica. Nós estamos desenvolvendo um projeto de maneira segura, responsável, seguindo todas as condicionantes ambientais e sociais, de forma que o projeto seja implantado com toda a harmonia e toda a sinergia, utilizando mão de obra local, e também estamos capacitando grande parte da mão de obra utilizada na ferrovia e no porto. E qual a capacidade de operação do porto? O Porto Sul, quando concluído, vai ter a capacidade de manuseio de 40 milhões de toneladas e a Fiol vai ter uma capacidade de manuseio de transporte de 60 milhões de toneladas. É importante a gente frisar que não só o minério da BAMIN vai ser transportado através da Fiol e também do Porto Sul. Nós vamos produzir em 2026 26 milhões de toneladas, vamos ter uma capacidade ociosa adicional no Porto Sul para acomodar outros produtores que vão surgir com a implantação desse novo corredor logístico. E onde a Fiol, o trecho 1 da Fiol e o porto se encontram? Em qual acesso? O trecho 1 da Fiol se encontra com Porto Sul
no final da poligonal do Porto Sul, próximo da região de Uruçuca, e a partir desse trecho nós vamos implantar um ramal de 11 quilômetros que vai conectar a FIOL a todo o porto, com a implantação de uma pera ferroviária, com os pátios de estoque e todo o sistema de manuseio do Porto Sul. É importante, então, frisar que essa grande obra, né, da Abamin, o Porto Sul, está sendo desenvolvida com toda a tecnologia possível para que o meio ambiente seja minimamente afetado, assim como as comunidades. Isso mesmo, Verônica. Tenho certeza que vocês tiveram oportunidade de visitar outras partes do nosso projeto e puderam enxergar todo o respeito e carinho que a Abamin tem tido com esse projeto. Trazendo também, como eu já disse antes, desenvolvimento, né? É preciso trazer o desenvolvimento. Inevitavelmente existe algum impacto, mas a Abamin está fazendo muito bem. Eu quero parabenizá-lo e a todos da empresa por estarem não só cumprindo esse papel, né, de respeitar o licenciamento, mas de estarem extrapolando, como eu comentei até com Caroline, né, esse licenciamento. Que ótimo! A gente quer implantar o porto da maneira mais responsável e sustentável possível. Muito obrigada. De nada, obrigado a vocês. Olá, eu falo direto do Centro Ambiental do Porto Sul, da Abamin, em Ilhéus, um centro que é referência de estudos de fauna, flora e preservação ambiental. E ao meu lado está Caroline Azevedo, gerente-geral de meio ambiente e relacionamento com comunidades. Tudo bom, Carol? É o seguinte, a Abamin tem uma responsabilidade expressiva com a questão da sustentabilidade. Eu gostaria de saber quais são os programas socioambientais da empresa. Bom, no licenciamento existe uma lógica, né, de programas. Você parte para programas relacionados à fauna, à flora, ao social. Dentro do social você tem programas relacionados à economia, a fazer uma produção que gere alguma renda para essas famílias, empreendedorismo, e você tem um lado, digamos assim, educativo pedagógico, que são os programas de educação ambiental, com comunidades, com trabalhadores, né? Dentro do de fauna, a gente tem a divisão entre o ambiente terrestre, a fauna terrestre, e a fauna marinha, dos ambientes aquáticos, tanto do mar como dos rios. Então, é assim, uma profusão de programas, são 34 programas que se abrem subprogramas, e aí você tem um universo, digamos assim, de cobertura de toda uma natureza, incluindo aí o ser humano, claro. É importante ressaltar isso, gente, né? Porque muitas vezes existe uma imagem um pouco distorcida em relação à mineração, mas a Abamin tem essa preocupação integral, né, com a sustentabilidade, com o meio ambiente, que extrapola, inclusive, o licenciamento. Eu gostaria, então, que você comentasse sobre essas outras iniciativas que estão para além do que é a lei. Isso. Então, o licenciamento, por mais que nós reconheçamos que ele tem uma métrica e um rito que tem de ser seguido, o licenciamento não esgota das necessidades de um território. Eu acho que a obrigação da empresa, e a Abamin o faz muito bem, é tentar fazer um olhar mais apurado sobre esse território. E esse olhar apurado dá também diretrizes muito fortes de que caminhos você deve trilhar, complementar o licenciamento. Então, que exemplos eu daria aqui? A necessidade dessa região, assim como outras regiões do nosso país e do nosso estado, por emprego. Mas emprego dentro da área portuária são empregos que as pessoas ainda não têm formação para tanto. Então, a Abamin entende que essa formação ela tem de ser patrocinada e ofertada pela própria Abamin, entendendo que os jovens desse território têm de abrir também essas possibilidades de serem os nossos futuros integrantes, ou diretos trabalhando no porto, ou indiretos trabalhando com serviços relacionados ao Porto Sul. Então, a gente disparou um programa muito legal chamado Canteira Escola, que é dedicado a dar cobertura e ofertar vagas de cursos profissionalizantes para homens e mulheres em estados mais vulneráveis, tanto economicamente como socialmente. A gente sabe que essa juventude ela está no limiar entre engrenar ou se desviar de um caminho esperado pelas suas famílias. Então, no momento que você entra com esse programa, a gente teve uma aderência muito forte e resultados muito legais, né? De 200 jovens que ingressaram no último módulo Canteira Escola, a gente chegou a formar 160, predominando mulheres, que é uma coisa extremamente interessante, né? A gente teve uma procura mais de mulheres pela construção civil, mostrando também o protagonismo feminino aí. E isso na parte social é um programa que eu destacaria. Na parte ambiental,
A gente está aqui no Centro Ambiental Porto Sul. É aqui que nasce uma parceria muito importante, que não está prevista no licenciamento, que é a parceria sobre fauna silvestre. O empreendimento ele está dentro da Mata Atlântica, né, do sul da Bahia. E a gente tem total consciência do valor e da biodiversidade de onde estamos, tanto de fauna como de flora. Então, nós abrimos a parceria para esse centro poder acolher animais silvestres dessa região que estejam com injúrias, que sejam capturados pelos órgãos responsáveis, como o Corpo de Bombeiro, Polícia Ambiental, o IBAMA, o INEMA, e criamos uma rede de proteção. E essa rede hoje já está oficializada, ela foi avalizada pelo próprio órgão ambiental do Estado, se chama RIPAS, Rede Integrada de Proteção do Animal Silvestre, e nesse lugar que a gente está aqui, onde tem o centro veterinário, o centro de recintos, os centros cirúrgicos, a gente faz o atendimento e a recuperação desses animais até o ciclo da soltura, né? E isso é um prazer muito grande você ver esses parceiros que muitas vezes apreendem o animal sem nenhuma esperança que aquele animal vai sobreviver, fazer a própria soltura desse animal e voltar para o seu habitat natural, né? E vocês trabalham também com animais marinhos? Sim, no licenciamento a gente tem, nós somos um porto, né? E essa característica aqui, ela não é só perfeita para a natureza da Mata Atlântica e sua fauna associada, como também ela é perfeita para a construção de um porto de águas profundas. É a característica dessa plataforma continental aqui da Costa de Ilhéus. Então, a gente tem programas de monitoramento de tartarugas marinhas, de aves marinhas, do que a gente chama do grupo dos cetáceos, que é essa família que é muito carismática dos botos, das baleias jubartes, né? É um programa muito bonito, onde a gente tem pontos fixos terrestres de avistamento, acompanhamento dos ninhos dessas tartarugas em toda a costa da praia aqui dessa região, ao longo de 17 quilômetros. E a gente tem também os pontos no oceano para acompanhar essa visitação das jubartes, que acontece nessa janela do segundo semestre, entre julho e novembro. É um programa lindíssimo, que deixa todo mundo emocionado, onde tem um estudo também do canto desses animais marinhos, né, que é decodificado no programa, e a gente vê que diálogo que está acontecendo no fundo do mar. Então, é uma coisa também muito tecnológica, né? E que oferta dados científicos para as universidades. Também vale mencionar os nossos convênios com as universidades locais, entendendo que essas instituições são detentoras do conhecimento científico, né? De pesquisas de base, de grandes profissionais e de pessoas que estão se encaminhando via mestrado, doutorado nas suas pesquisas. A ABAMIN entende que as portas têm de estar abertas, né? Já que somos geradores de dados científicos também. Por que não compartilhar esses dados para fins de pesquisa, para fim de formação de novos profissionais e até para a própria sociedade como um todo, né? Poxa, eu gostaria de parabenizá-la por esse trabalho belíssimo, expressivo aqui na região, importante para o conhecimento científico, como você mesma mencionou, e ressaltar que essa é a ABAMIN, com a sua preocupação ambiental, né, fomentando a sustentabilidade, a educação, o emprego e com iniciativas tão legais aqui em Ilhéus, na Bahia, em Caetité também. Isso traz benefícios não só para o nosso estado, mas para todo o país. Gente, a Band deu a sorte aqui de encontrar, em tempo real, o INEMA chegando no Centro Ambiental do Porto Sul da ABAMIN, aqui em Ilhéus, com 2 raposinhas. Então, elas vão ser acolhidas agora. Como é o protocolo? Isso, o animal ele dá a entrada, ele chega aqui para o CETAS para a gente poder fazer a avaliação inicial, né? Então, a gente recebe o animal, faz uma inspeção completa, uma avaliação veterinária, né, bastante minuciosa, para identificar quais são os problemas, se é que eles estão apresentando algum tipo de problema. A partir daí vem o segundo passo, a segunda etapa, que é alojar o animal, preparar um recinto que respeite as características comportamentais do animal para diminuir as chances de estresse e entrar com a parte nutricional. Vamos ver qual vai ser a idade dos animais, a gente não viu eles ainda, né? Mas parece que são bem filhotes. Então a tendência é que a gente mantenha esses animais sob cuidados até que eles passem a expressar essas características comportamentais selvagens que a gente quer para começar a iniciar o processo de soltura desse bicho na natureza. Maravilha. Então vamos acompanhar aqui essas 2 raposinhas que, graças a Deus, agora vão chegar aos cuidados desses 2 médicos veterinários. Eu falo na volta. Aqui, as raposinhas estão sendo levadas por Rodrigo e Jéssica, que são médicos especialistas em silvestres.
Oi, gente. Eu estou aqui com Rodrigo Rabelo e Jéssica Duemes, que são médicos veterinários do Centro Ambiental do Porto Sul da Bamin. E eles acabaram de resgatar esses dias um tamanduazinho, um filhote. Eu queria saber, Jéssica, o que foi que aconteceu com ele? Esse, como outros animais que a gente vem recebendo aqui, ele foi resgatado porque a mãe foi atropelada, né? O tamanduá-mirim, o filhote, ele fica agarrado à mãe, né, por um bom tempo, e a mãe foi atropelada. E com isso, acharam, né, o corpo da mãe e o filhote agarrado ao corpo. Esse animal foi resgatado, na verdade, pela Polícia Ambiental, foi, Rodrigo? A Polícia Ambiental resgatou, entrou em contato com a gente, né, por conta dessa parceria que é o RIPAS. A gente conseguiu dar esse suporte para ele, e hoje, né, ele chegou já tem uns 3 dias, mais ou menos. A gente vem manipulando o leite para ele, né, e vem fazendo esse cuidado que, na verdade, seria o cuidado da mãe dele, né? Caramba, e você estava me comentando, Rodrigo, que infelizmente existe uma crença local em relação aos tamanduás. Como é que é isso? Como é que isso funciona? Infelizmente é uma crença muito comum, não só aqui no local, no estado da Bahia, mas como no Brasil inteiro, onde os caminhoneiros, principalmente, eles creem que se eles se depararem com um tamanduá na estrada e eles não atropelarem o tamanduá, isso pode ser que a viagem deles não tenha sorte. Então, infelizmente, isso acontece e é muito comum a gente encontrar os atropelamentos desses bichos na área de acostamento. Então, eles chegam a invadir o acostamento para conseguir atingir o animal e seguir a sua viagem. Então, essa é uma crença lamentável, né, uma besteira, e que vem dizimando muitos animais aí nas nossas estradas. Gente, pelo amor de Deus, você caminhoneiro que está aí do outro lado, né? Essa é uma crença, como o Rodrigo disse, lamentável, limitante. Um bichinho desse não faz mal a absolutamente ninguém, faz parte da fauna. A gente tem que preservá-los, né, para a manutenção de toda a cadeia alimentar. Mas eu mudando de assunto, que bom que ele foi resgatado. Ele tem nome? Não, ele não tem nome. A gente evita dar nomes aqui. Como são animais que vão ser destinados à soltura, à reintrodução na natureza, então a gente não dá nomes, evita esse tipo de situação. E eu queria saber um pouquinho mais sobre o dia a dia de vocês. Quantos animais vocês costumam receber? O que é que vocês fazem assim que eles são recebidos, acolhidos? Qual é o procedimento que se toma? A gente tem vários protocolos, né? Avaliação do animal, a gente tem a possibilidade de fazer exames radiográficos, a gente tem várias tecnologias aqui dentro do CETROS que a gente pode aplicar. Mas em termos de espécies, são variadas, né? A gente está num hotspot da Mata Atlântica, então a gente recebe desde aves, anfíbios, mamíferos, de todos os tipos. Assim, é difícil falar em números, né? Mas é uma variedade muito grande. Acho que o Rodrigo também pode. A rotina aqui é uma rotina, assim, a gente não tem como prever, né, o que vai acontecer. Às vezes uma semana mais parada, outra mais movimentada. Como a Jéssica falou, a gente atende aqui basicamente as 3 classes, aves, répteis e mamíferos, e anfíbios, né, oriundos das mais variadas situações, tanto do empreendimento, como das parcerias que foram feitas com Polícia Ambiental, IBAMA, INEMA. Então, animais que são resgatados pela própria comunidade, eles acabam vindo parar aqui para a gente. E o CETRAS, ele tem essas condições que a Jéssica citou, né? A gente tem um aparato tecnológico muito bom, raio-x digital, laser terapia, temos a possibilidade de executar aqui cirurgias, anestesias. Então, o animal passa por toda uma avaliação. Se houver necessidade de internação, a gente tem internações específicas para esses bichos também. E lembrando que o nosso objetivo sempre é levar de volta para a natureza. Esses animais a gente jamais tem o objetivo de manter esse bicho em cativeiro, sob cuidados humanos. Então, todos os trabalhos que são realizados aqui são para devolver os bichos para a natureza. Isso. Qual foi o bichinho mais exótico assim que vocês já receberam? Diferente? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que as iraras, né, foi bem diferente. Por último, agora foram as iraras, né, que são das famílias das lontras, das ariranhas, dos furões, né? São bichinhos bem diferentes. Mas também, como a Jéssica falou, a gente está aqui numa área que é a maior biodiversidade do mundo, é aqui. Né? Então a gente tem a possibilidade de trabalhar com animais incríveis. As pessoas se impressionam muito com irara, com gato do mato, mas a gente recebe aqui anfíbios e serpentes, por exemplo, ameaçados de extinção, assim como mamíferos também. Mas a gente tem realmente a possibilidade de trabalhar aqui com animais incríveis. Maravilha, parabéns pelo trabalho de vocês. E que bom que a Bamin tem essa responsabilidade ambiental, extrapola, inclusive, o licenciamento. Fica aqui essa mensagem para todo mundo, que as obras do Porto Sul estão sendo levadas adiante com muita cautela, com muito zelo, né, muita preocupação ambiental.
Agora eu tenho aqui ao meu lado Rosane Santos, diretora de ESG. Nós estamos diante dessa maquete que representa os projetos, a extensão, né, a magnitude dos projetos da Bamin. E para quem não sabe, eu gostaria que você explicasse o que é ESG. ESG é uma sigla que significa Environmental, Social e Governance, ou então meio ambiente, social e governança, que fala basicamente sobre gerir, acompanhar e monitorar a agenda de sustentabilidade da companhia, com foco nas vertentes social e ambiental. Que é super importante e nada mais atual do que isso, não é verdade? Exatamente. A gente está vivendo um momento onde nós não podemos negligenciar a atuação no território que cada negócio traz. E quando a Bamin implementa esse modelo de gestão, ela reforça que a atuação dela é uma atuação voltada em respeito ao meio ambiente, voltada em uma atuação social que produz valor para a comunidade, para a sociedade, e isso tudo é feito adotando os melhores padrões de governança existentes. Maravilha. E essa maquete aqui, você poderia explicar tanto para mim quanto para quem está em casa? Ótimo. Vou pegar aqui algumas lições que eu aprendi com os engenheiros da companhia, tá? Então, a gente tem aqui, de uma forma resumida, todo o nosso projeto integrado, desde a mina em Caeté, passando pela ferrovia e chegando no porto. Então, aqui a gente tem uma representação de como vai ser a cava, né, ao final, na evolução da retirada dos depósitos minerários e toda a estrutura da usina de beneficiamento, com a pilha de depositação de estéreo, a usina, sistemas de bombeamento e toda a estrutura da mina. Ao final dela, né, saindo da mina, com a conexão com a FIOL, que começa em Caeté, a FIOL 1, a gente tem uma estação de carregamento de minérios e essa estação se conecta com a FIOL, com o trecho da FIOL 1, que são os 537 quilômetros que nós temos a concessão. Então, a gente percorre essa quilometragem toda e a gente chega no ponto de conexão entre a FIOL e o porto, onde a gente tem o virador de vagões, seguido do pátio de estocagem, onde a gente faz toda a transferência dos minérios dos vagões para uma outra estrutura de transporte, e esse minério ele é transportado por uma correia suspensa que tem uma extensão de mais ou menos 5 quilômetros, sendo que desses 5 quilômetros, 3,5 são sobre o mar, onde ao final dela nós temos um quebra-mar de águas profundas com capacidade de receber navios Capesize de em torno de 220 mil toneladas. Nossa, é muita coisa. Sobre a mina, eu queria que você reiterasse a questão dessa tecnologia nova que é a Seco. Exato. A gente fez uma alteração no nosso projeto e estamos esperando a validação dos órgãos reguladores, que é retirar barragem, que é um tema muito dolorido e muito sofrido para as mineradoras, e trabalhar com empilhamento de rejeitos a seco. Ou seja, a nossa operação na mina, ela não vai ter barragem, o que oferece, né, uma melhor preservação ambiental e, obviamente, uma maior segurança para a comunidade, porque eu elimino o risco de deslocamento da massa e todo o transtorno que acontece quando há um rompimento de barragem. O empilhamento a seco, como o próprio nome sugere, ele não tem o líquido como efeito de mobilização dos resíduos dos rejeitos da mineração. Ai, que interessante, viu? Agora eu queria te fazer um convite, porque nós estamos aqui no local que era um antigo escritório da Bamin, mas a gente está pertinho do mar aqui em Ilhéus, e eu quero te fazer esse convite para que a gente vá lá, o telespectador possa ter essa vista maravilhosa para a gente continuar falando um pouquinho mais sobre sustentabilidade. Perfeito, vamos lá. Dá para ver exatamente onde vai ficar o Porto Sul, mas é mais para lá, para a direita, né, atrás da gente. Eu queria saber qual é o grande diferencial dessa obra da Bamin, o Porto Sul. O grande diferencial da obra é a gente promover o menor impacto na vida marinha possível. Significa dizer que a esteira, né, que nós vamos construir, onde a gente vai fazer todo o carregamento para os navios, como a gente viu nas falas anteriores,
Vai ser uma esteira de 5 quilômetros, sendo 3,5 quilômetros sobre o mar, né? Justamente para afastar qualquer impacto da movimentação da atividade da companhia na praia e na costa. Então a gente transfere isso para dentro do mar, numa distância de 3.500 quilômetros, para garantir aí a preservação e toda a vida da costa. Já é um sucesso. Expedição Band Fiol. Oferecimento Aero Brasil e Bamin.